TV Macapá, Canal 4. A TV que tem a sua cara. Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje vai conversar com o vice-prefeito Alan Salles. E nós teremos também a oportunidade de ter hoje aqui, como nós falamos da outra vez, a companhia aqui do José Alcolumbre, que fez falta, viu? Saiba que sempre fez falta nas outras jornadas. A gente volta já para conversar com o Alan. Muito bem, estamos de volta agora sim, conversando com o vice-prefeito Alan Salles. Alan, um prazer muito grande tê-lo aqui. Obrigado. Você é vice-prefeito, não é? Vamos conversar aqui sobre essa atualidade política. Afinal de contas, está chegando o dia 1º de outubro, data limite, né? Para o pessoal tomar caminho aí, é o primeiro rumo, porque afinal de contas, dia 2 de outubro de 2016 é a eleição. Verdade. O PPS fez um evento na semana passada, onde ele realmente fez um evento de filiações, olhando exatamente isso, já que nós temos que entregar a última lista do TRE na última semana de setembro, aonde quem quer se candidatar para os partidos, seja como vereador, seja como vice-prefeito, seja como prefeito, terá que se filiar, né? Ainda há discussão no Congresso sobre uma questão da janela, mas há também os filiados normais, no caso que podem ir ou migrar para partido que não tem problemas de mandato. Então o PPS iniciou isso para ele logo em seguida começar o nosso programa, que é o chamado Pé na Estrada, para a gente ir município em município olhando como está a situação, se lá... Ou como está a estrada, né? Exatamente, como dá para ser uma majoritária, ou se dá para ser uma proporcional, né? Vamos dizer, avaliando cada, vamos dizer, município e, logicamente, o peso que o PPS pode ter naquele município numa composição, já que hoje as eleições são proporcionais. Pois é, né? Primeiro, eu lhe agradecer pela oportunidade de estar entrevistando o senhor aqui, o vice-prefeito Alan Salles, e também presidente de um partido tão importante quanto é o PPS, né, no Amapá e no Brasil. Eu queria saber, prefeito, qual a visão do PPS, e especificamente do PPS do Amapá, com relação a essa mudança política que está acontecendo nesse momento no Congresso Nacional? Mas a mudança, você diz, vamos dizer, questão de denúncia... Qual é a visão que o PPS do Amapá tem, especificamente na nossa seara, com relação a essas mudanças que estão acontecendo na regra eleitoral? Olha, para nós, a gente até tivemos já há uns meses atrás uma discussão sobre uma possível fusão com o PSB. E nós já sabíamos, vamos dizer, que os indicadores para isso era, primeiro, uma possível mudança no sistema, em não ser proporcional, em ser majoritário, ou em ser distrital, ou em ser distrital misto. Passou o proporcional, os partidos se acomodaram. E também havia uma discussão também sobre a questão do fundo partidário, que se não fosse o proporcional, e como o fundo poderia aumentar de 187 milhões para quase 800 milhões, havia uma discussão entre os partidos para tentarem pactuar novas formas de concorrer, já que poderia acontecer até uma lista naquele momento e não ser mais nem proporcional nem majoritário. O PPS naquele momento fez uma movimentação com o PSB, podendo no caso estar, isso não ocorreu. Então hoje você pode... natural. Porque hoje você pode se coligar até lá em junho nas convenções, então não há necessidade hoje de não mudou nada, você não tem por que se antecipar uma, vamos dizer, uma fusão, já que ninguém está proibido de estar com ninguém. Agora, o PPS nesse conjunto todo aqui no Amapá, como é que ele está hoje? Como é que tu avalias na condição de dirigente? O PPS não tem tantos mandatos sendo exercidos, você como vice-prefeito e mais poucos mandatos aí, poucos diplomas, que eu sempre meço pelo diploma, né? Quantos diplomas tem, aí o partido está grande, está pequeno. O PPS... Não é um partido capitalista. Né? Mas não estou falando nesse aspecto. O capitalismo aí é o capitalismo do voto. Não sei, mas você sabe o lucro do partido é o voto, é o filiado. Como é que está o PPS nesse?
Então, o que acontece hoje? O PPS hoje, ele está sendo, vamos dizer, um partido que está procurando trazer uma realidade para o debate. O que nós entendemos hoje? Todo mundo pode ser candidato a qualquer coisa, e é natural, é um regime democrático. Só que hoje o PPS está discutindo 17 setoriais. Exatamente para quê? Para o nosso candidato hoje a prefeito, ele ter, vamos dizer, aquele setorial como referência do debate do seu projeto de governo. Vou dar 3 exemplos, porque 17 é muito para falar cada um. Eu vou falar 3 que acho que são importantes. Número 1, da saúde. Por quê? Pelo orçamento. Hoje o PPS acredita que é necessário ter um prontuário único e informatizado. Por quê? Você chega no médico lá, aí o médico não sabe se você tem problema de diabetes, que é a doença básica, não sabe se você tem problema de pressão, que é a doença básica, ele não sabe se você tem alergia a algum medicamento, que ele deve saber, ele não sabe qual é o remédio que você toma, se você fez algum exame, se você tem alguma doença hereditária da sua família. Então, na realidade, ele fica muito próximo de ser um vidente do que ser um médico. Sem dúvida. Perfeito. Então, hoje, o partido entende que para começar uma questão da discussão da saúde, tem que haver o prontuário único e unificado. Porque não é assim que funciona no plano particular, por que não vai funcionar assim também para o povo? É assim que o nosso partido enxerga e nossa discussão está por aí. Além disso, nós enxergamos que a Secretaria de Saúde, que hoje do Estado gasta R$1 bilhão por ano e a do município 170 milhões por ano, ela tem que ter, vamos dizer, 3 secretários nessa pasta. Para quê? O número 1, vamos dizer, no município, ele vai rodar as 23 os postos de saúde e as UBS que nós temos. O número 2 vai estar recebendo dele qual é o remédio que precisa para ele aderir às atas que já foram licitadas no país com o preço mais baixo. E 50% ele adere e 50% ele manda comprar. Ou vai estar fazendo os convênios que tem que fazer de acordo com a sua necessidade. O número 3 vai estar fazendo a política preventiva, porque o número 1 detectou que aqui tem um foco disso, um foco daquilo. Ele vai estar fazendo a política preventiva, fazendo o quê? Palestra em colégio, palestra em associação, palestra em igreja, para você diminuir o fluxo e o gargalo do posto de saúde. Então, esse é o nosso modelo de discussão. Hoje é isso que nós estamos apresentando para o pessoal, é isso que nós estamos apresentando como plano de governo. Por quê? Porque nós já estamos numa época difícil, recurso difícil, como diria Ciro Gomes, a situação está de vaca não reconhecer bezerro no pasto. Então, se hoje, sem recurso, você não administrar direito e você não tiver uma proposta concreta, você não vai chegar a lugar nenhum. Era a dificuldade. Agora, vem cá, e nessa estrutura que tem aí, você é vice-prefeito. Certo. Não é? O vice-prefeito não apita nada? Não é uma questão de apitar ou não apitar. Eu acho que é o seguinte, é uma questão, primeiro, de respeito, né? Eu não vou ser, não, por exemplo, eu respeito assim, nós fazemos uma aliança quando nós entramos num governo, né? É como o nosso amigo aqui, o Josiel. Ele hoje é um suplente senador. Ele aceitou ser suplente senador. Amanhã ele vai chegar e vai dar uma declaração contra o senador. Não sei, mas ele faz... mas ele faz parte do conjunto. Isso é irracional. Isso é irracional. Não faz o menor sentido. Quando eu estou numa coligação, como diz o ditado popular, eu estou para rir, tá para chorar. Mas você está gostando de serviço do pessoal? Gosto hoje de serviço, por quê? Porque foi uma oportunidade que o partido hoje cresceu. Nós pegamos uma Macapá Prévio, por exemplo, que tinha 4,5 milhões de orçamento e hoje diminuímos para 3. Trouxemos um evento nacional que foi uma palestra, vamos dizer, na área previdenciária. E lá no atrás, quando nós estivemos do outro lado da calçada, com o Roberto, nós aumentamos a arrecadação de 700 mil do IPTU para 6 milhões. Negociamos folha de pagamento de 3 para 16. Conseguimos 30 milhões para a Prefeitura em 2009. Então o PPS tem a tranquilidade de hoje ter uma prática. Hoje que houve com o PPS? Porque o PPS tinha deputados na Assembleia Legislativa. Certo. De repente eles vazaram. Porque o que acontece hoje? A Dilma, ela criou, né, podemos dizer assim, aquários do poder. O que é que... Aquários do poder. Sim. Onde eu coloco o peixe que eu quiser lá. Né? Eu crio um aquário e boto o peixinho lá que eu quiser. Tu me explica isso aí, esse peixe que tu vai colocar. Então, por exemplo... Daqui a pouco, vamos só pro intervalo, aí tu me explica essa questão do aquário. Inclusive para falar dos peixes que estão fora do aquário. Também. Eu te amo.
Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco, conversando aqui com o vice-prefeito Alan Salles. Mas, pois é, prefeito, então você tem aí o aquário, como bem lembrou José, tem aquele que tem dentro do aquário da Dilma, e que estão fora do aquário do diabo. Do diabo, é? Não digo, mas é uma questão, eu nem gosto, eu tenho muita fé em Deus, eu acho que o que eu acredito é nele. Então, na realidade, hoje, o que acontece? Hoje, o aquário do poder, o que é? O governo criou o PSD. Certo. O Kassab criou o PSD e, com isso, ele arregimentou as coisas. Mas lá no passado, esse mesmo aquário não era esse. O aquário era o PR. Mas quando o PR ficou inconveniente, né, com o senador Alfredo Nascimento, isso. E quando o próprio, vamos dizer, senador Mário Couto vai para a tribuna para dizer que o Pagu tira isso, tira aquilo do DENIT, bate em cada uma das sessões do Senado, o senador, né, Alfredo Nascimento, saiu do PR e o PR saiu atirando para cima da presidente. A presidente, como tinha que manter o time dela, ela criou um aquário e fez o PSD. Aí depois o PSD também já não era aquilo. O Kassab olhou um pouco. Prefeito, esse aquário da presidente Dilma tá cheio de ratoeira. Então o que aconteceu? Aí o peixinho vai comer a raçãozinha lá que a presidente Dilma colocou, aí a ratoeira vai lá e... O que ele fez? Bota um par de algema no braço. Ela pegou, criou o PSD. Quando não se deu satisfeita com o PSD, também, ela criou o PROS. É, mas não foi ela que criou o PROS. Não, eu sei, mas veja bem, porque vamos falar de política. É um crime, no caso hoje, você não dar uma autenticidade a uma rede da senadora Marina. Isso. E você aprovar um PROS. Sim, mas por que os deputados saíram do... Saíram os exatamente... deputados estaduais, os dois deputados estaduais. Porque o que acontece? A Assembleia Legislativa, ela tem esse imã. O aquário ficou muito cheio. É o imã do poder, né? Certo? Vamos dizer. Hoje ninguém quer ser contra o presidente da Assembleia. Os deputados lá, eles... estão em cima do presidente. Estão em cima do presidente e o presidente em cima de quem? Não, o presidente, ele tem a sua autonomia, pela sua competência, por ter chegado ali, saber lidar com eles, que também é uma arte. Que arte, mesmo. Né? Então, na realidade, da maneira que ele consegue lidar, agora, todo mundo quer ser amigo do presidente. Então, na realidade, quem vai querer estar contra um partido que foi feito nesse sentido, naquele momento? Mas foi um golpe danado, né? Perda de 2 deputados estaduais, não? Não, porque o que acontece hoje? A gente não pede o que não tem. Ah, sim. Você não tinha? Se eles queriam ir para outro lado, eu não tinha eles. Nacionalmente, né? O PPS é uma das rochas, junto com o DEM e com o PSDB, da oposição brasileira. Verdade, desde 2004. Desde 2004, não é da agora. Não. Não é da agora. E agora o Alan Salles aqui está anunciando também candidatura a prefeito. Verdade. Não é? O que é que está trazendo para o eleitor amapaense? O que é que o Alan traz aí de novidade? Como eu lhe falei. Eleitor, além dessas questões da definição do eixo, que parece uma questão apenas de planejamento. Então, por exemplo, hoje nós temos os setoriais, como eu te falei. Falei da saúde. Vou te falar agora da educação. Hoje, o que acontece? Você tem lá o Bailic. Você não tem hoje dificuldade de colocar um médico lá por 20 mil reais. Ainda mais um professor por 1.000. Hoje nós temos que avançar, o setor público tem que estar ligado à tecnologia. Hoje o PPS acredita que tem que haver uma teleaula para o ensino básico. Se existe para o curso superior, por que não ter para o ensino básico? Para que o filho do pobre possa ter o professor do Bartolomeia, possa ter o professor do Aquarela, possa ter o professor do Colégio Militar, que é muito importante. Se você quer fazer uma política para o filho do ribeirinho, para o filho do agricultor, para aquele que precisa, você tem que ter a teleaula mista. E eu não estou falando isso à toa. Fui até no partido do Josiel, né, pedir lá para beber um pouco da fonte dele. O partido do Josiel é o democrata. É o democrata. É o democrata. Deixar bem claro. É o democrata, exatamente. Eu fui lá falar com o maior político do Brasil, na minha opinião, que se chama César Maia. Tivemos uma reunião, ex-prefeito do Rio de Janeiro. E por que o César é o maior? Porque emprestou dinheiro para 2 governadores. Eu só sabia de um. Mas na entrevista que eu tive com ele, eu falei: César, eu me lembro quando você emprestou dinheiro para o Marcelo. Ele falou: Alan, você esqueceu, eu emprestei para a Benedita também. Então tivemos uma reunião e o prefeito César olhou o nosso trabalho. Apesar de nós dois sermos botafoguenses, não foi só pela questão do nosso Botafogo. Ele realmente também olhou, viu, achou interessante as nossas propostas e tivemos um papo muito positivo. Então a gente se preocupou em avalizar o nosso projeto. Nós não pegamos, vamos dizer, eu poderia até levar para o Roberto Freire, que é o meu presidente, mas é meu presidente do meu partido, fica aquela coisa. Eu preferi ir lá
vamos dizer, num homem como César, que fez Favela Bairro, que fez Rio Cidade, que fez Linha Amarela, que nos últimos 30 anos, vamos dizer, é um dos maiores prefeitos do Brasil e uma das maiores forças políticas do Brasil também. Então, na realidade, tivemos uma reunião falando de gestão. E ele falou comigo realmente que o nosso projeto está dando um caminho, é lógico, não é perfeito, mas não está fora de um eixo, de uma realidade. Então, dentro dessa linha, o PPS ele traça essa linha com os nossos setoriais, aonde surgem duas pré-candidaturas, a nossa e a do Jorge, né? Evidentemente, porque a nossa ela está ligada ao quê? A um diálogo com o prefeito Clécio, porque estamos com o prefeito, temos esse diálogo, temos esse entendimento, mas queremos que o pessoal também avalie a possibilidade de, vamos dizer, fazer algum tipo de adaptações necessárias, né? Vamos dizer, eu acredito que hoje a gente precisa ter uma reavaliação. Nós, quando entramos no governo, estávamos muito preocupados de pagar contas do governo anterior. E hoje esse período já acabou. Há uma dificuldade. Nós tínhamos uma previsão de caixa, essa previsão não existe mais. Seja pela crise, então você tem que reavaliar tudo. Ela não existe mais, não é só para Macapá. Para todo mundo, claro, exatamente, não. Para todos os municípios. E isso você tem que pegar pessoas para fazer um repactuar nesse sentido, e dessa linha o PPS quer conversar. Prefeito, tem uma inquietação que eu queria que o senhor me clareasse aqui nesse momento. O senhor falando agora de uma maneira, foi muito bacana o que o senhor falou ainda agora. Olha, quando a gente faz uma coligação para se candidatar, a gente aceita ser o vice, o suplente, enfim, a gente se compromete a fazer parte desse projeto e a levar aquele projeto adiante. Claro. Vamos pegar todo mundo junto para levar o barco para frente. Aí, de repente, não mais do que de repente, o senhor resolveu se lançar candidato. Porque o vice-prefeito Alan Salles, ele não entrou no PPS agora. O PPS já compôs a chapa do PSOL lá em 2012. É porque, na realidade... A minha inquietação, ela reside aí. O que aconteceu? O que mudou de lá para cá? Não mudou. Veja só. O que nos levou a ser vice foi ser candidato em 2008. Nós éramos candidato em 2008, fizemos uma composição na época para apoiar o Roberto. Poderíamos ter saído a gente e o Randolph. Perfeito. Não fizemos isso. Ele foi para o lado do Capi, eu fui para o lado do Roberto. Mas já existia um entendimento naquele momento entre a gente. Em 12, eu me coloquei como pré-candidato, eu e o Clécio. Chegamos no final, o Jorge queria que eu fosse o candidato, junto com o Michel, que teve a sua candidatura, uma intervenção, e eles queriam que nós fôssemos um candidato. Eu aceitei compor com o Clécio. Então hoje, o que eu estou fazendo? O que eu aceitei lá atrás, estamos trabalhando, eu estou dentro do processo. Agora, hoje é natural que o partido volte a discutir a questão. Nós, hoje, na eleição passada, nós perdemos uma possibilidade ímpar na eleição de governo. Nós poderíamos ter decidido o governo. Mas como, Alan? Porque se o pessoal nos apoia, o Jorge, no segundo turno, nós seríamos o famoso fiel da balança, seja para eleger o governador Camilo ou o governador Valdez. Mas no momento que isso não houve, naquele momento, o que aconteceu? O pessoal deixou de ser uma terceira via e foi para o lado do governo, ele quebrou essa sequência. E hoje eu tenho essa preocupação na nossa possível reeleição, porque me vejo no projeto. E a discussão exatamente é essa. Porque na eleição passada isso ocorreu. Nós poderíamos ter, sem dúvida nenhuma, estar definindo, porque o Jorge, pelos votos que teve, como o PPS saiu só porque foi esvaziado, a maioria das pessoas que estavam juntos, nós ficamos com uma chapa pura, informal. Os parceiros da gente que fizeram a coligação foram embora, ficou somente eu e o Jorge. Isso esvaziou o nosso potencial. Agora, no segundo turno, o Jorge resolveu ir para o lado do Valdez e a gente ficou com o Clécio, com o Camilo. Só que agora, de novo, a gente está numa disputa. E o que a gente vê hoje? Quem ganhou a eleição da última vez? O Clécio, eu, o Randolph e o Jorge, que fizemos o primeiro passo. Chegamos aos 21% que nos levou ao segundo turno. A partir dali tivemos o apoio do senador Davi, do Lucas, tivemos o apoio do Capi, tivemos o apoio de várias outras frentes. Mas a eleição é primeiro e segundo turno. Hoje o que eu quero fazer é reconstruir isso e fazer o pessoal refletir nesse sentido. Muito bem, Alan. Eu quero só que a gente vá para o intervalo e a gente volta já, fazendo o fechamento, mas também falando sobre a interpretação que você tem do governo municipal hoje. Tudo certo. Gelito.
Xelito, gelo limpo de água bifiltrada, gelo limpo com água pura, embalagem moderna e mais segura. No calor ou verão, peça Xelito, gelo limpo de água bifiltrada. Peça Xelito pelo 9109-6204 e fique de cabeça fria. Xelito 9109-6204. Xelito, gelo limpo de água pura e bifiltrada. Muito bem, estamos de volta conversando com Alan Salles. Primeiro um negócio, né? Ele falando, discutindo política de alto nível, né, rapaz? Todos os, sem nenhum... Tenho certeza de que muitos que estão em casa agora têm a mesma inquietação também e que gostariam de estar aqui fazendo a mesma pergunta. Fazendo a mesma questão. Eu estou satisfeito, sem terminar, já estou satisfeito, Alan. Obrigado. Mas como você imagina esse processo que está dando dentro da prefeitura hoje? A prefeitura, ela tem, a administração tem possibilidade de convencer a população, criar resolver todos esses probleminhas que tem aí, sair para uma disputa de igual para igual? Eu creio que sim. Eu vejo que hoje a disputa ela está equilibrada por vários motivos. Primeiro, porque o governo estadual atravessa uma crise também. Ele não conseguiu ainda se colocar de uma forma que deveria, até pelas dificuldades que todos têm. Do outro lado, a oposição do PSB também é oposição, mas ela tem o seu limite. E do outro lado existe a máquina da prefeitura. Hoje, o que é que a gente está querendo? Nós estamos conversando, estamos apresentando as propostas do prefeito, até porque o prefeito ele fala hoje que ele pode sair do PSOL. Há um comentário que ele pode fazer, estou dizendo que vai, nunca me afirmou nada. Certo. Mas hoje nós estamos aguardando isso, para que chegando nesse momento ele vai ou fica, nós vamos querer ter uma posição de como vamos ficar nesse sentido. Até mesmo porque, vamos dizer, é necessário tomar medidas esse ano ainda para que você retome essa popularidade, ou como eu costumo dizer, a minha avaliação hoje, Rodolfo, é a seguinte: o nosso governo ele é bom, ele é melhor do que o outro. Pagou 250 milhões de dívidas antigas, teve vários avanços, aumentou na área escolar, aumentou, vamos dizer, a nível social, reformou, no caso, as 23 unidades de saúde que estão aí. Houve muito... Fez um centro de distribuição de medicamento, né? Aumentou a quantidade de médicos da família. Com certeza, o governo é bom. Só que hoje a nossa necessidade é maior. A necessidade da cidade anda numa velocidade maior do que o governo, às vezes, pode dar resposta. Isso é o problema. É como o pessoal fala do asfalto. Mas o buraco, amigo, nós pedimos um empréstimo, 131 milhões, para tapar tudo quanto é buraco. Mas hoje o que acontece? Foi esse espírito acolhedor do macapaense que criou o quê? Vale Verde, em frente à Expofeira. Esse mesmo espírito criou o quê? Mar Abaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criou também o Pantanal, criou também o IP. E aí, como um governo vai fazer? Vai deixar tudo isso lá desassistido, né? Aí deixa de se ter aquele asfalto padrão FAB, né? Que é o ideal, que o sonho de consumo de todo mundo. Mas hoje nós fizemos um projeto para conseguir 131 milhões para a gente fazer isso. Então, há um compromisso sim do prefeito e da gente também. Agora, há ajustes que tem que ser feito. E a relação com a Câmara Municipal, que é o outro ente importante. Como olha, é que está essa relação? Eu acredito que hoje essa relação que é conduzida pelo prefeito, ela é boa, ela não é ruim, né? Agora, até mesmo por quê? Porque hoje os vereadores sabem qual é o orçamento, sabem o que a prefeitura pode fazer, todos eles hoje se aproximam de um momento de uma reeleição, todos querem se reeleger, provavelmente, e há uma dificuldade. Até porque hoje há uma falta de credibilidade no político. Hoje, na realidade, existe passeata de tudo, né? A gente deveria ter uma passeata dos políticos para falarem que se não fossem os políticos, o nosso mundo seria pior do que é. Porque a gente vê na realidade hoje, às vezes, determinados setores da sociedade, que não são todos, né? Mas que às vezes não contribui tanto como deveria contribuir. Agora, só fechando, digamos, para deixar bem claro, você
é um candidato potencial, mas ainda não está definido como vai ser o candidato. Não, porque o que acontece? Estamos distante ainda. Não, Rodolfo, o que acontece hoje? O PPS hoje tem 2 pré-candidatos. O que acontece hoje? Nós não podemos amanhã, ninguém pode estar num projeto, você segue ideias e demanda popular. Se não tem projeto e demanda popular, você vai seguir o quê? Os adversários disseram quando você se lançou na semana passada como candidato a prefeito. Pré-candidato. Um pré-candidato. Nem é pré-candidato. Pré-candidato a prefeito só é quando, digamos, ele passa da convenção. Aí ele é uma história isso aí, né? Até a convenção ele não é nada, né? Isso é um pretendente. Certo, Quando ele passa na convenção, ele é pré-candidato. Depois, quando ele registra a candidatura, ele é candidato. Exatamente, Bem, então os adversários do prefeito. Disseram que você, com aquela declaração, tinha dado um chute no Jorge Manajás. Não, olha só. Eu queria complementar também isso aqui, porque o próprio Jorge, que também é membro do seu partido e também é pretenso futuro candidato a prefeito de Macapá, ele compõe o primeiro escalão do governo do estado, que são adversários políticos da atual gestão do município de Macapá. Quer dizer, como fica essa relação? Como é que o senhor fica no meio desse fogo cruzado, onde o senhor se põe como candidato, o Jorge Manajás também como candidato dentro do mesmo partido, sendo que ele já compõe o primeiro escalão da gestão estadual e o senhor compõe a gestão do município de Macapá. Isso que aconteceu, foi um fenômeno que ocorreu, né? O que acontece? Eu e Jorge hoje ocupamos um espaço de um determinado destaque pela origem do PPS fazer proposta. Seja com o setorial que a gente está discutindo na municipalidade, que também entra para o estadual, seja o Jorge com o agronegócio do governo. Não existe outro negócio no governo do estado que possa aumentar o PIB do estado que seja o agronegócio. Hoje, o projeto que está sendo feito para a plantação, no caso de soja, para se ter a ração, para se ter o frango, para se ter o ProSoja, é o projeto que pode garantir ao governador Valdez uma popularidade e uma reeleição. Fora isso... Você já acha que isso aí é no rumo da reeleição? Não, claro, porque é a única coisa que tem hoje, do Jorge. O Jorge hoje é o único, é a única luz. A reeleição, na verdade, a futura reeleição do governador Valdez está passando pela mão do Jorge Manajás. O Jorge Manajás que vai dizer. Sucesso, não está passando. O Jorge e o Valdez. Olha só, não está passando, Rodolfo, pelo estado de emergência da saúde. Tenho certeza disso. Claro. Certo. Que segundo o MP não deu resultado algum. Não é pelo estado de emergência da saúde. Que não deu resultado algum, segundo o MP disso. Então, na realidade, hoje... Não deu efeito nenhum. Então, o PPS hoje tem tido essa grandeza de participar do governo lá. Tem um projeto, o projeto era nosso, era o projeto do nosso governo de 2014, e ele foi incorporado pelo governo Valdez. Então, na realidade, hoje, o Valdez, agora ele lá tem outros adversários. Existem 5 nomes lá, junto com o governador. E tá, nessa conta dos 5 está o Jorge. Está o Jorge. Exatamente. Incrível. Como agora, do outro lado aqui, nós discutimos com o Clécio, que é o nosso primeiro momento, isso já hoje, uma reunião que tivemos, o Jorge fez essa declaração junto comigo, junto com o Benedito, que é o quê? Nós vamos conversar primeiro, por uma questão de ética, de posicionamento, com a prefeitura. Correto. A partir daí, se a prefeitura nos der esse espaço de ocupar de uma maneira que a gente vá fazer as coisas para melhorar e a gente entender que não tem por que sair. Tá certo. Agora, Alain, acabou o nosso tempo. Triste, né? Não é? Vamos marcar outras entrevistas com o vice-prefeito. Pois é, nós vamos encerrando aqui. Eu quero que tenha ficado satisfeito. Siga com a gente.